Graças a Deus, né, irmãos? Quantas bênçãos, quantas recebidas da divina mão, uma a uma, diz de uma vez, há de ser o supremo Deus quanto já fez. Se os irmãos aqui puder contar o quanto que o Senhor tem feito ao nosso favor, nós íamos varar aqui dias, madrugadas, e nós não contaríamos tudo, né, irmão Valdir? Tudo que o Senhor tem feito ao nosso favor. Nós merecemos? Não merecemos, né? Só temos porque Deus é misericórdia, Deus é bom ao nosso favor. Meus irmãos, por gentileza, abra aí a palavra de Deus. Vamos continuar aqui na carta aos Filipenses, capítulo 3. Meus irmãos, essa palavra aqui hoje vai ser um pouco salgada, um pouco dura. Os irmãos recebem palavra dura? Amém. Né? Recebe as bênçãos, tem que receber a palavra dura. Eu também vou receber também. Mas é uma palavra de alerta para mim e para os irmãos, para a igreja do Senhor. É um alerta. E é o que nós estamos vivendo hoje. A igreja vai viver isso, até que o dia que o Senhor nos recolher e que levar a igreja dele. Amém. Mas então, Paulo aqui, ele vai tratar com muita cerviz em relação ao falso ensino, às falsas doutrinas, os falsos profetas, Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne, e se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, de hebreus, segundo a lei, fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a igreja, que não há na lei irrepreensível. O que, porém, para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero-se também por perda de todas as coisas, pela experiência e do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, a quem sofri perda, e todas as coisas me considero como um refúgio, para que possa ganhar a Cristo, a ser achado nele. Eu tenho a justiça própria, que vem da lei, mais o que vem em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejamos conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e da comunhão, e os seus sofrimentos, conforme ela na sua morte, para ver alguma maneira possa chegar à ressurreição entre os mortos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, Altíssimo e eterno maravilhoso Deus, neste momento, Senhor, diante da Tua presença, Pai, quero apresentar a minha vida nas Tuas mãos e a Tua palavra, que essa palavra aqui, ela não é nossa, essa palavra é do Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração, segundo o Teu bem prazer, segundo bem a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até aqui o apóstolo Paulo, essa aqui é a igreja do amor, a igreja caridosa. Os primeiros capítulos, Paulo fez uma oração aos Filipenses, como eu já falei, os irmãos já sabem, né? Paulo estava preso na cidade de Roma, Paulo estava preso, e aqui Paulo, muitos dos irmãos contribuíram, ajudaram o apóstolo Paulo. No capítulo 2, Paulo ele vai falar do amor fraternal, que é o amor de Cristo, o amor que Cristo teve ao nosso favor, que morreu na cruz do Calvário, que ele desvaziou de si mesmo. Já no capítulo 2 ele fala de Timóteo, de Epafrodito, que foram homens que
fizeram a obra de Deus com zelo, contribuíram com Paulo, ajudaram Paulo, enfim. Só que quando nós chegamos aqui agora no capítulo 3, especificamente esses 2 primeiros versículos, Paulo ele vai dar uma alerta para os irmãos tomar cuidado em relação às falsas doutrinas e os falsos ensinos e os falsos obreiros. Veja aqui, o versículo 1 diz assim: quanto o mais, irmãos meus, regozijai, né? O que quer dizer essa palavra regozijai? Se alegrar, se encher de alegria, contentamento, em prazer em algo. Veja aqui que Paulo, ele tinha motivos para estar alegre, se regozijando? Não tinha. Paulo estava preso, irmãos. Paulo estava preso e ainda tinha uma palavra de ânimo para a igreja. Ele tinha uma palavra de ânimo para a igreja. E veja aqui, aí a parte do versículo 1: e vós no Senhor não me aborreço de escrever as mesmas coisas. Então Paulo, ele tinha o prazer, ele tinha alegria de quê? Doutrinar a igreja, ensinar a igreja. Por isso que no versículo 2 ele vai falar para que os irmãos fiquem atentos, fiquem alerta. Irmãos, quando nós falamos de doutrina, para alguns irmãos, para algumas igrejas, essa doutrina é em questão de um exemplo, usos e costumes. Mas a doutrina verdadeira é essa, é a palavra, o ensinamento da palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos sermos doutrinados pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus. Então aqui Paulo, ele vai dizer, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e segurança para vós. Irmãos, muito ensino para a igreja é bom? Ensino, doutrina para a igreja é bom? Quanto mais ensino, quanto mais doutrina para a igreja é bom. Quanto mais a gente estuda as escrituras, é melhor. Quanto mais a gente nos aprofundamos na palavra de Deus, é melhor. Nós temos o quê? Segurança. É isso que nós precisamos, meus irmãos, é ter segurança. Por quê? Porque é com a palavra de Deus que nós temos segurança, que nós estamos seguros. Jesus, quando ele vai ali tratar ali no Sermão da Montanha, o que ele disse? Bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Aí ele vai falar, é semelhante a um homem que edificou a tua casa sobre a rocha. Então, quem tem segurança na palavra de Deus, está mais seguro, está mais forte. E quem não tem segurança com a palavra, com o ensinamento da palavra de Deus, ele é aquela casa que foi construída sobre areia. Então aqui Paulo, ele vai falar assim, olha, não me aborreço de escrever as mesmas coisas e segurança para vós. Aí aqui no versículo 2, olha só, meus irmãos, se tiver com a Bíblia aberta aí, Paulo ele faz aqui três alertas. Qual é a primeira? Primeira coisa ele vai falar, cautelai. O que é cautelai? Atenção. Um exemplo,
Nós estamos conduzindo um veículo numa rodovia e está lá escrito: atenção, buraco, atenção, curva à esquerda, atenção, curva à direita, atenção. E o que é atenção? Para ficarmos alerta, porque lá na frente está nos alertando alguma coisa. É aqui que Paulo está dando um alerta para os irmãos de Filipenses. E agora serve para nós, para os dias atuais. Aí ele vai dizer aqui, ó: acutelai-vos, pois, dos cães. O que é o cão, irmão? Paulo vai tratar aqui sobre os falsos obreiros, os falsos profetas. Olha outra atenção que ele faz: acutelai-vos, quer dizer, cuidado com os maus obreiros, acutelai-vos da falsa circuncisão. Bom, vamos lá. Jesus, o Senhor Jesus, isso faz parte do Sermão do Monte. Quando Jesus, ele também fez essa alerta, para que nós viéssemos ficar atentos, para que nós venhamos ser cautelosos em relação aos falsos obreiros, aos falsos profetas, aos falsos ensinos. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Quem que é a porta, irmão? Jesus é a porta. E Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade. Então Jesus é a porta, ele é o caminho. Só que ele diz aqui, ó: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, espaço é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Olha o versículo 14: a porta estreita é a porta, apertado é o caminho, o que leva à vida, e são poucos as que encontram. Irmão, servir a Deus é fácil? É o que é? O caminho é estreito, e a porta também é estreita. Então aqui, irmãos, comparando o que Paulo está falando aos Filipenses, agora Jesus também fala. Versículo 15. Veja aqui que a mesma situação que Paulo usa, da atenção, ficarmos cautelosos, Jesus também falou sobre isso. Mateus 7,15 diz assim, ó: acutelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É um falso profeta vestido de ovelha, mas por dentro é lobo devorador. E como é que a gente, irmãos, como é que a gente reconhece se ele vem disfarçado? Pelas obras. Como é que a gente reconhece? Como é que a gente sabe? De primeira vista, a gente pode identificar: opa, aquele cabra ali é um homem de Deus, é um santo homem de Deus. Mas aí como é que você passa a conhecê-lo?
Como é que você sabe que ele é um verdadeiro cristão? Convivendo com essa pessoa, ou vendo as suas atitudes. E Jesus, ele nos deu uma dica fácil de entender isso. Sim. Quer um exemplo disso? Olha para a árvore. Olhe para a árvore. Qual que é o fruto que ela está dando? Olhe para uma árvore, qual que é o fruto que ela está dando? Sabe por quê? Porque Jesus disse aqui: pelos seus frutos conhecereis. Porventura colhe uvas em espinhos? A bananeira tem que dar banana, ou a banana tem que dar abacaxi? Não. Pelos seus frutos conhecereis, porventura colhe uvas em espinheiros ou figos em abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porque toda árvore má produz frutos maus. E nós, irmão, nós como cristãos, nós temos que produzir bom fruto. E esse fruto, ele é feito de que forma, irmão? Desde quando nós nos convertemos. Do nascimento do Espírito Santo em nós. Porque Paulo vai falar aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, Paulo vai falar e tratar a respeito daqueles que vivem na carne, aqueles que são nascidos do Espírito. Versículo 18: não pode a árvore boa dar mais frutos, e nem a árvore dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. É aqui que está o segredo, irmãos. É aqui que está a receita do bolo, para nós conhecermos quem é cristão e quem não é cristão, quem é verdadeiro e quem é falso, quem é ovelha e quem é bode, quem está por fora como ovelha e por dentro é lobo devorador. Só que naquele grande dia, irmão, não vai ter desculpa. Naquele grande dia não vai ter como escapar, sabe por quê? Porque Jesus disse no 21, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsáramos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Está diferente do dia de hoje, irmão João? Pessoas pregando o nome de Jesus? Então, meu irmão, nós podemos ver aqui que esses falsos obreiros, esses falsos profetas, esses cães, como a Bíblia está tratando aqui, um dia eles vão prestar conta. Vão prestar conta e vão prestar conta alto. Nós vamos, não sei se vai dar tempo, mas nós vamos chegar na carta de Pedro. Pedro traz um ensinamento duro e severo a respeito desses homens. E vai ser duro. Versículo 24. Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, se for possível, enganará até os escolhidos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O escolhido, ele não vai ser enganado. Sabe por quê? Porque nós temos a verdade. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, olha, quando o Espírito Santo vier sobre vós, o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade.
toda a verdade. O Senhor, o Espírito Santo vai nos guiando em toda a verdade. O Espírito Santo não deixa nós cairmos nestas armadilhas. Marcos 13, 22, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Irmão, não se estranhe, irmãos, você vê esses falsos profetas fazendo muitos milagres. Você pode prestar atenção que a maioria deles, eles exaltam a si mesmo. Eu orei e Jesus curou. Eu fiz isso, aconteceu. Cuidado, irmãos, acutelai-vos, porque uma hora vai mostrar a árvore que eles são e o fruto que eles estão dando. É ou não é assim, irmãos? Abra aí, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 2. Olha o que Pedro vai dizer. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que resgatou, trazendo sobre si o mesmo repentina destruição. Pedro está falando aos irmãos, fala assim: olha, assim como houve falsos profetas, também no nosso tempo haverá também. Versículo 2: e muitos surgirão com seus dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Irmãos, isso tem acontecido hoje. Como é que a igreja hoje ela é vista aí para o mundo? Como é que a igreja hoje ela é vista aí? Por causa de quem? Por causa dos que cometem escândalo. E Jesus disse: ai daqueles que veem o escândalo. É melhor colocar uma pedra e atirar no mar. Versículo 3: e por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado ao longo tempo não tarda, a destruição não dorme. E por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Irmão, desculpa, irmãos, mas hoje, desse falso evangelho que tem por aí, tudo que você precisa de Deus tem que ter o quê? Tudo que você quer receber de Deus tem que ter o quê? Dinheiro. Tudo que você precisa receber, você tem que fazer primeiro dinheiro. Versículo 4: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, entregou a candeia à escuridão, ficando reservado para o juízo. Irmãos, se Deus não poupou os anjos que pecaram, imagine para esses homens. Imagine para quem comete essas ações. Olha o versículo 5. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e se condenou à destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo para exemplo dos que viessem a impiamente,
E se livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta, para aqueles perversos. Pois este justo, habitando a eles, afligiria com toda a sua alma, justa e injustiça sobre eles. Veja, irmão, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Que Deus não poupou os anjos, que Deus não poupou o juízo que Ele trouxe através de Sodoma e Gomorra. Ele não poupou também quando Ele trouxe o juízo sobre o dilúvio, e poupou aqui a vida de Ló por misericórdia. Eu acredito que Deus livrou Ló foi por causa da oração de Abraão. Quando o Senhor falou assim: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, Senhor, se tiver lá 50 justos, palpa a vida deles. Aí foi abaixando, até que as condições, Deus não achou nenhum justo ali, e poupou a vida de Ló. Eu acredito que seja isso por causa de Abraão. Versículo 9: assim sabe o Senhor livrar a tentação piedosas e preservar os injustos para o dia do juízo e sem castigo. Deus castigará especialmente aqueles que segundo a carne andam em imundos nos desejos prazeres das autoridades, atrevidos, arrogantes, que mereciam a blasfêmia da dignidade. Ao passo que os anjos, embora maior em força e poder, não propôs anunciar contra o juízo e blasfêmia diante do Senhor. Olha o que Pedro vai tratar esses tipos de homens. Ele vai tratar como animais irracionais. Olha aí o versículo 12: este, porém, são como animais irracionais, que seguem a natureza feito serem presos e mortos, blasfemando o que não entende, e perecerão com a corrupção. E o que eles vão receber? E receberão a paga da justiça tais homens que têm prazer na luxúria à luz do dia. São modados e máculas, deitando com as festas, enquanto banqueiam convosco. Veja que, meus irmãos, que é duro isso. É duro. É duro. Mas é o que nós temos que fazer, irmãos? O que nós temos que fazer ao meio a esse caos que está aí? O que nós temos em nossas vidas? Nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo está em nós. Nós temos que pedir discernimento, direção de Deus, direção do Senhor nas nossas vidas. Porque João vai dizer assim, 1 João 4:1, amados, não creiai em todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus, que veio em carne, é de Deus. Esse foi o alerta que Paulo, Jesus, o apóstolo Pedro e o nosso irmão João falou a respeito desses falsos profetas. Mas aqui, o versículo 3, estava acontecendo a mesma coisa com a igreja da Galácia. Que os judeus estavam dizendo que era necessário os gentios circuncidar para ser salvo. E aqui Paulo ele vai falar a respeito da sua trajetória.
da sua conversão, como que ele era no judaísmo, o que ele aprendeu. Paulo foi instruído na lei, foi criado na lei, no judaísmo, foi criado aos pés de Gamaliel, um fariseu muito importante da época. Veja aqui, meus irmãos, versículo 3: pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. O que é circuncisão, irmão? Circuncisão, ela é feita pelo judeu 8 dias que aquela criança nasce. Com 8 dias que aquela criança nasce, ela é circuncidada o seu prepúcio. Isso começou lá com Abraão, quando o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão, e a circuncisão, ela foi aprimorada na lei. E aqui Paulo está falando assim: pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus. Nós precisamos ser circuncidados? Não. Por que não? Porque o Espírito Santo já fez isso em nós. Obrigado, Ana. O Espírito Santo já fez isso em nós. Nós já fomos selados com o Espírito Santo. Nós já recebemos o selo de Deus em nós. Nós temos agora o penhor do Espírito em nós. E aí Paulo vai falar assim, pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Irmão, nossa carne é terrível. Nós temos um inimigo que dorme com nós e acorda com nós, e vive o dia inteiro com nós. Quem que é? A nossa carne. A nossa carne. E aqui Paulo vai dizer aqui, versículo 4: ainda que eu também poderia confiar na carne, e se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, e da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fariseu. Então veja, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que ele é da descendência dos judeus, foi circuncidado ao 8º dia. Lembra que eu acabei de falar agora que quando o judeu nascia, ele era circuncidado, igual foi Jesus, enfim, todos aqueles que nasciam, o homem tinha que ser circuncidado. E aí Paulo, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, de hebreu, segundo a lei do fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja. Irmãos, aqui tinha um problema com Paulo. Ele tinha o quê? Zelo pela lei. Ele tinha um zelo por ser um fariseu. Mas o que Paulo era? Ele era um religioso. Paulo era um religioso. E religiosidade, irmão, a religiosidade não é bom. A religiosidade, ela é perigosa. Essa religiosidade que Paulo tinha, pelo fariasismo, o que fez ele fazer, irmãos? Perseguir os cristãos. Matar, perseguir os cristãos. Constituiu na morte de Estevão. Mas ainda bem que Jesus teve misericórdia dele e salvou ele. Então, por que as religiões hoje aí no mundo,
eles matam em nome da religião, matam em nome de Deus, viu, irmão Valdir? Eles matam no nome de Deus. O islamismo, eles matam em nome lá de Maomé. Então a religiosidade, irmão, é algo terrível. Nós temos que ser religiosos? Não, irmão, nós temos que ser cristãos, servos e servas de Deus. Olha o que Paulo vai dizer aqui também, ó. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O que, porém, para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? De tudo que ele aprendeu na lei, não que a lei é mal, não que a lei é ruim, irmãos, de forma alguma. Todas as doutrinas que ele aprendeu lá no fariasismo, para ele não serviu para nada. Qual que era a alegria dele agora? Ser um servo de Cristo. Versículo 8: e na verdade considero também por perda de todas as coisas, pela experiência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, a quem sofri perda por todas as coisas, eu considero como um refúgio, para quem possa ganhar a Cristo. Irmão, que coisa interessante. Quando Jesus chamou os discípulos, o que ele disse? Quem quiser vir após a mim, negue, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga-me. Foi isso que Paulo fez. Largou tudo por causa de Cristo. Largou tudo por causa de Jesus. Versículo 9: e ser achado nele, eu tenho a justiça própria. E ser achado nele, não tenho justiça própria, que vem da lei, mas o que vem de Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Irmão, nós temos que entender uma coisa: nós não desprezamos a lei de Deus, de forma alguma. Nós não podemos desprezar a lei. A lei, ela tem princípios para nós. Um exemplo: honrar pai e mãe, está onde? Na lei. Roubar, está onde? Não roubar. Não adulterar. E o que a lei ela vem trazer para nós? Ela vem mostrar que nós não podemos roubar, que nós não podemos matar, que nós não podemos desonrar pai e mãe, não podemos adulterar. Ela mostra para nós. A lei, ela mostra. E aí é o que Paulo está querendo dizer aqui, ó. Ao ser achado nele, eu não tenho justiça própria, que vem da lei, mas o que vem de Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então a lei, o que a lei faz? A lei ela nos aponta: você é pecador, você é um adúltero, você desonra pai e mãe, você é infiel. Mas é a lei que te aponta, ela não consegue te justificar. Ela não consegue te salvar, ela te aponta. E agora, por onde nós somos justificados? Por meio de Cristo. Por isso que Paulo está dizendo aqui, mas o que vem de Cristo, a saber, a justiça que vem pela fé. Então, agora nós somos justificados por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a lei tem essa função, mas ela não salva,
e também não te justifica diante de Deus. Versículo 10: desejo conhecer Cristo e o poder da ressurreição e da comunhão, e os seus sofrimentos conforme ele na sua morte, para saber se de alguma maneira chegar à ressurreição entre os mortos. Irmãos, se os irmãos tiverem um privilégio, os irmãos lê a carta de 1 Coríntios capítulo 15 inteirinha, e Paulo vai tratar a respeito disso, da ressurreição dos mortos, que é o estado final do cristão, que é a glorificação. Aí nós vamos chegar no estado de perfeição. E quando Paulo fala que nós não conseguimos obter por justiça própria, porque a nossa justiça, ela vem de Cristo, ela vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém? Então, ficou aqui para uma próxima oportunidade, do versículo 12 até o versículo 21. Amém? Encurve sua cabeça e a irmã Cida vai fazer essa oração, agradecendo a Deus, e está terminado o culto depois da oração.